Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais um vídeo no canal, né? Que vai ser pintando agora os bonequinhos e Jesus. E o céu também, que a gente tem que dar um jeito nesse céu aqui, tá? E aí, eu tinha escrevido um dia as cores que eu tinha usado em Jesus. E aí, está aqui, olha, como eu disse pra vocês no outro vídeo, que é muito bom a gente ir anotando as cores que a gente usa. E aí, igual eu tinha usado o céu, montanhas, água, árvores, e aí aqui tá, ó, a pele de Jesus, eu usei a cor 24, o cabelo 21 e 31 e a roupa 103 e 140, que foi a primeira página que a gente pintou, que foi essa daqui, ó. Essa primeira página aqui. E ficou muito linda, ficou perfeita. Então, a gente vai pintar ele da mesma forma. Vou tentar pintar da mesma forma. Então, como a cor da pele dele é o tom 24, eu vou pegar aqui o tom 24 da Touch. Como eu tenho vários modelos de touch, eu vou testar num papelzinho pra saber se é esse tom mesmo. E aí, eu vou pintar Jesus aqui com vocês. Vou dar um zoom bem pertinho pra vocês conseguirem ver. Aqui, como ele tá bem pequenininho aqui, eu vou pintando, dando batidinhas assim, pra não sair tanto pra fora. Ó. E aí, depois a gente vem com lápis, dando sombras, né, pra conseguir ir certinho. Aqui, ó, a pele já foi. Agora, a gente vai pegar os tons do cabelo, que é 21 e 31. Então, vou pegar aqui o 21 e o 31 pra gente poder fazer o cabelinho dele. O 21 é terracota e o 31 é dark yellow. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, testar no caderninho do lado e fazer o cabelinho de Jesus. E aí, eu começo pelo tom mais clarinho, colocando sombrinhas, né? Sombras não, né? Se o tom mais claro é luz. Vou começar com as luzes do cabelinho de Jesus. Aqui. Aqui na barbinha dele também, no bigode. A gente vai fazer isso também. Colocar bastante cor aqui. E aí, gente, como esse desenho aqui tá bem pequenininha as partes, eu acho legal a gente pintar com lápis de cor, né, bem afiadinho a ponta. Ou com essas canetas aqui mesmo, só que aí tem que ter um cuidadinho a mais pela questão de as partes ser pequenininhas e manchar, né? Mas super dá, ó. E aí, com um tom mais escuro, eu vou colocando aqui nessas partezinhas de sombra. No bigodinho aqui também eu coloco o tom escuro. E depois eu volto com um tom mais claro, só pra dar uma mescladinha aqui, ó. E tampar as partes que a gente não pintou, que vai ser a luz, continuando sendo a luz. Ó. E esse desenho, gente, é a prova, né? Que realmente dá pra pintar com touch, fica muito linda. Nó, muito perfeita. Com o mesmo tom, eu vou vir fazendo uma sombrinha aqui no rosto de Jesus, que a gente usou no rosto dele, na mãozinha também. E aí, a sobrancelha, eu vou pintar com um tom mais clarinho também, aqui, ó. E fica assim. O rosto e a pele já foi. Agora, a roupa, eu usei o 103 e o 140. Antes de sempre testar as canetas, de passar as canetas touches no desenho, testa elas numa folha pra saber se realmente elas estão funcionando e se elas não secou. Porque, né, muitas das vezes tá seca e a gente nem percebe. Esse tom aqui eu vou passar aqui em cima.
nas bordinhas aqui. Assim. E aí, eu vou vir com 140, que é o tom mais claro, e vou passar aqui nessa partezinhas mais claras. Ó. E aí, eu vou voltando com a cor, colocando mais sombra, vou criando as camadas, até eu ver a parte que, nossa, está ótima. Então, ó, aqui sombra. E pronto, olha como que já fica lindo. A roupa de Jesus, normalmente, eu deixo ela branquinha. Mas pra não deixar ela tão branca, eu passo só uma caneta cinza bem clarinho, só pra dar uma sombra. Que no caso vai ser o BG1. O BG1 eu vou passar aqui só colocando umas sombrinhas, onde já tem essas marcações aqui, no desenho. Que essas marcações aqui é onde são as partes mais escuras. Então, é muito bom a gente colocar pelo menos essa sombrinha. Já dá uma diferença, né? Ó, tá vendo? Aqui, assim, a gente sabe que seria as partes mais escurinhas do desenho. Ó. Olha como que já dá total diferença. Nossa, a coisa mais linda desse mundo. E aí, o que eu vou fazer? O cabelinho deles, eu vou pintar de uns tons mais claros, por ser crianças. E a roupinha, eu vou pintar colorida. Então, eu vou fazer o lacinho da menininha de rosa. Vamos pintar de rosinha. Vou pintar com o tom 198, que é bem bonito. É um rosa mais puxado pro lilás. Então, a gente vai pintar o lacinho dela com esse tom, que esse tom é muito bonito. Olha que coisa mais linda. E aí, o cabelinho dela, eu vou pintar com um tom de... Deixa eu ver se o 101 vai ficar legal. Porque eu não quero colocar tom muito pesado no cabelinho das crianças. Então, eu vou pintar o cabelinho dela de 101, que é esse tom aqui. Aí, eu vou pintar normal. Cabelinho dela. E aí, pra não ficar só ela com o cabelo dessa cor, a gente vai pintar aquele menininho lá do cantinho com esse tom também no cabelinho dele. Aqui, assim, ó. Como eu disse, pra ter um desenho harmônico, pra ter um desenho não tão chamativo, a gente usa as mesmas cores, né? 1, 2, 3 vezes, dependendo das vezes que vocês quiserem. Mas aí é muito bom repetir os tons pra gente conseguir fazer um desenho bem harmônico. E aí, eu vou usar o tom 100 pro cabelinho desse menino aqui e da menininha lá. Que vai ser um tom médio, né? Não tão escuro. E vai ficar bem bonitinho, ó. A coisinha mais linda. Assim, olha só. E aí, a menininha também, como ela tá de Maria Chiquinha, a gente vai pintar tudo normal. Aqui dá pra perceber que ela tá com uma xuxinha. Então, a gente não passa por essa xuxinha aqui, ó. A gente vai deixar essa xuxinha ali. Pronto. O cabelinho dela também já foi. E agora, eu vou pintar a pele. A pele deles, eu vou pintar com os tons 20, né? 27, 25, 26. E aí, a gente vai pintar eles nesses tons. Sempre testando do lado do papel pra saber se a caneta realmente tá funcionando ou não. Essa menininha, eu vou pintar ela com o tom 27, que é um tom rosadinho. Bem bonitinha. Ó. O menininho aqui, eu vou pintar ele com o tom 26, que já é um tom mais rosado, mais amareladinho. Pintar a mãozinha dele e a perninha dele aqui também. Ó. Esse menininho também, eu vou pintar ele dessa cor. Meio amareladinho. A caneta vai dar uma secadinha também. E aí, vai ficar diferente o tom. Assim.
E essa menininha aqui, eu vou pintar os bracinhos dela e o pedaço da perninha dela. E ali eu esqueci de pintar o pé de Jesus. Então, a gente usou 24 na pele de Jesus, a gente vem aqui e pinta o pezinho de Jesus com tom de 24. E aí, é isso. Agora, como a linguinha deles, né, são pequenininhas, eu vou pegar uma caneta à base de água, que é aquelas canetas Brush Fine, que no caso são essas daqui. E eu vou passar aqui na linguinha. A pontinha dela é bem fininha, então vai dar super pra passar. Olha lá, ó. Nem marcou, manchou nem nada. Então, fica muito, muito bonito. E aí, nos olhos de Jesus, eu vou pegar uma caneta Fine, marrom, ó, a mesma. E vou fazer uma bolinha aqui no olhinho de Jesus. Olha lá, como que já deu diferença. No olhinho do menino também, eu vou fazer uma bolinha. E eu passo um pouquinho na sobrancelha dele. Deu pra perceber como que ficou diferente quando colocou os olhinhos e fez os detalhes? E aí, tá. Agora, a gente vai pintar a roupa deles. A roupa deles, eu vou pintar... Vou tentar fazer o mais colorido possível. Então, eu vou pegar um tom de azul aqui. Vou usar o 66. Ó, 66, eu vou pintar a roupinha desse menininho aqui. A blusinha. E aí, tem um tom na Tote que eu gosto muito de usar pra bermudas, pra partes jeans. Você pode usar o BG7 ou então o 69. Que são esses dois tons aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, são esses dois tons. O 69, o 69, ele é mais fechado, ele é mais escuro. O BG7 já é um tom de cinza, né? Ele é um pouquinho mais escuro, mas não tanto quanto o 69. Então, eu vou usar os dois. Aqui, eu vou usar o BG7 na bermuda dele. Aqui, ele vai estar de bermudinha, jeans. E aí, na do rapazinho aqui do lado, eu vou pintar de azul escuro, que é o 69, que ele vai estar com um jeans mais escuro também. Então, aqui a gente vai colocar esse tom aqui. Ó, já deu uma diferençazinha. E aí, de acordo com que a gente vai pintando o desenho, a gente vai percebendo que algumas partes a gente não pintou. Aqui, eu estou percebendo que era verde aqui e eu não passei. Aí, é só eu vir com a caneta e passar. Aqui também, e simples assim. Gente, esse vídeo eu tô gravando 6 horas da manhã. Então, o galo vai estar cantando, né? Mas é o horário mais tranquilo que eu tenho pra mim poder fazer os vídeos, que é os horários mais cedo. Então, acaba que, pelo menos, o galo, né? Ó, agora eu vou usar o tom 14, que ele é um pouquinho avermelhado, laranjado, e vou pintar a camisa desse menininho aqui, ó. Vai ficar bem legalzinho também, ó. Ficou muito bonitinho, né? E aí, gente, eu gosto de fazer blush nas menininhas. Aí, é só pegar um lápis de cor e colocar um blushzinho aqui. Como que aqui, essa parte aqui é a bochechinha dela, então, eu vou passar um blushzinho. Não precisa ser tão escuro, né? Podia ser mais claro, mas é só apagar com a borracha. Olha lá, já dá uma diferençazinha. E fica bem legal. Aqui no rostinho dos meninos, eu vou só acrescentar uma sombrinha assim, só pra dar uma profundidade aqui no corpinho deles. O que eu tô reparando é que nesse desenho, quando vocês quiserem dar sombra em alguma parte aqui do desenho, é só vocês olhar essa partezinha aqui desses rabisquinhos aqui, que no caso seria a sombra. Deixa eu pegar um tom aqui de rosa. Eu vou usar o 146. A gente testa no papel do lado pra saber se realmente tá funcionando. Ó, esse aqui tá falhando, então eu já não consigo pintar com ele, senão vai manchar meu desenho. Aí, a gente vai testando outro até chegar no tom que esteja bom pra gente passar no desenho. Deixa eu ver aqui. Ai, esse aqui
147. Ó, gente, os bichinhos caíram. Deixa eu tirar isso daqui. Ó, eu vou usar esse tom aqui. Ele é um 147, é um lilás também. Ó, combinar com um lacinho. E aí, a outra blusinha a gente pode fazer rosa, mas puxado pro pink, que no caso é esse daqui. Assim. Agora, estou pensando em que cor colocar na bermudinha delas. Se eu coloco um tom de cinza mais claro, um tom de azul mais claro, eu acho que vai dar mais certo um cinza, né? Como se elas tivessem com um short jeans. Acho que vai dar certo. Vou colocar aqui, então, um cinza. Ai, ficou muito bom, eu gostei. Olha só como que ficou bonitinho. E aí, tem um sapatinho do menino. Aqui, como ele já tá de calça escura, blusa laranja, né, chamativa, o sapatinho a gente vai tentar colocar um tom neutro. Eu vou colocar, eu acho que um cinza mais meio termo, sabe? Não tão escuro e nem tão claro. Aí vai ser o WG3, para não ficar tão chamativo. Ó, olha como que já deu uma diferençazinha no desenho. E aí, como as sombras aqui do desenho, eu não consegui fazer direitinho por conta do rosto ser pequeno, eu venho com um lápis de cor, fazendo a sombra com o lápis de cor. Só reforçando algumas partes que realmente não deu certo pra fazer. E aí, eu venho colocando as sombrinhas aqui com lápis de cor, que vai fazer total diferença também. Aqui assim, ó. Aqui você pode acrescentar mais algumas coisinhas com lápis de cor. Se quiser colocar cabelo, colocar sombras no cabelo, a gente pode colocar também, ó. Aqui nesse aqui, eu vou pegar o 782 da Faber-Castell Super Soft. E vou só colocar umas sombrinhas bem de leve aqui, na onde que já tem essas marcações do cabelo, abaixo do laço, como se o laço estivesse fazendo a sombrinha aqui. E vou puxando algumas marcações, assim. Ó. Olha como que fica diferente. Já dá uma textura pro cabelo, né? E como esse cabelinho aqui dele também foi a mesma cor, eu só vou colocando alguns movimentos. E tudo certo, assim. No do outro, esse aqui é o 784 da Faber-Castell. Aí, a gente vai subindo aqui, ó. Algumas sombras no cabelinho da menininha aqui também. E aí, vocês podem abusar, gente, nos materiais, pegar vários estilos e misturar. Principalmente marcadores à base de água é ótimo para fazer esse tipo de sombrinha. Agora, eu vou descer um pouco o zoom pra gente poder fazer o céu. No céu, eu pensei em pintar de azul claro. O que que vocês acham? Eu acho que vai super combinar o céu azul claro. E aí, eu vou usar o 143 no céu, que é um azul bem clarinho. E aí, eu vou começar... Vamos começar pela parte maior, porque se começar a falhar, a gente já pula para outro marcador. Mas eu acho que não vai falhar, não. E aí, aqui a gente vai pintar de azul clarinho. Ó. Pra parecer que tá aquele dia bem claro, bem bonito. Aqui, vocês vão perceber que eu tento deixar o papel 100% molhado. Pra não manchar, eu deixo o papel 100% molhado. Eu sempre tô voltando, olha, na onde que eu já passei, ó. Aqui, ó. Aqui eu passei, eu volto na metade e vou arredando. Mas eu volto na metade e vou passando. Então, eu vou sempre passando no mesmo lugar, ó. Precisa manter esse movimento aqui, ó, de vai
e vem, ó. Tá vendo? Pra não manchar. A caneta tá começando a falhar. Então, ó, vai e vem, ó. Aí, sempre, quando tiver muitos objetos na frente, o que que a gente faz? A gente vai deixar o menor espaço possível pra deixar marcadinho. Essa caneta aqui tá falhando. Ó, ao vivo pra vocês. Então, eu vou pegar outro 143. Deixa eu ver aqui, outro 143 pra gente poder passar em cima. Esse aqui é um pouquinho mais escuro, mas aí não tem problema. Aí, como aqui deu uma manchada, vou começar daqui e vou pintar essa parte. Aqui a gente também pode fazer degradê com outras cores, quer ver? Eu tô tentando fazer degradê sem separar as canetas, né? Esse é mais escuro. Aí já tá tudo secando ali, aí não sabe por que tá errado. Ó, aqui na bordinha eu coloquei um tom de azul mais escuro. E agora eu vou passar o tom mais claro. Ó. Só não passa muita caneta por cima das cores que a gente já pintou, porque tende a arrancar um pouco. Mas dá certo, ó. Quando a caneta falhar, é só pegar outra e passar por cima. Pronto. Problema resolvido. Aqui o problema foi resolvido. Ó. Assim, ó. Olha aí, gente. Aí, vai dando retoquezinhos aqui nessas partes, porque essas partes aqui, né, elas são muito pequenininha. Aí, aqui eu passei um pouquinho do azul mais escuro, só pra dar uma sombrinha. Aqui também um azul claro. E aí, é muito bom usar a ponta chanfrada e ser rápido na pintura. Esse é o importante. Aqui vocês estão vendo, eu estou usando o movimento circular, mas sendo bem rápido na pintura para não poder manchar. Porque é o que manda aqui nas touches, é isso, ser rápido na pintura. Então, seja rápido. Ó. Eu ia deixar o céu branco, mas eu falei assim, não, vai ficar muito simples o desenho. Eu gosto de mais detalhes. Fui e coloquei o céu azul. Eu não vou fazer degradê em céu muito grande, porque realmente dá um pouquinho de trabalho, mas dá certo. Só dá um pouquinho de trabalho mesmo, mas não compensa. Então, pra quem acha que com touch não dá pra fazer degradê, dá sim, tá? É só questão de prática, é só questão mesmo de ter paciência, de ficar criando as camadinhas, de ser bem ágil ali no momento. Então, dá certo. Aí, é só pintar toda a parte do céu. Assim. E aí, vocês podem colocar os detalhes depois, no final, se vocês quiserem colocar sombra nas uvas, se quiserem colocar mais sombras nos menininhos. Então, é só ir, né, colocando. Como o desenho, ele acaba aqui, o céu também vai acabar aqui. Ó, só seguir a margem do desenho aqui, ó. Aqui falta um pedacinho. E aqui o último pedaço. Ai, que lindo que ficou, gente, esse desenho. Esse livro aqui tá sendo um dos meus melhores desenhos que eu tenho feito com touch, né? Pra quem não sabe, eu fazia live lá no TikTok e tal. E aí,
Eu comecei com touch e depois os meus materiais foi melhorando. Então, assim, comece com o que vocês podem, com o que vocês têm no momento, para depois passar para materiais melhores. Você precisa primeiro dominar o material de baixa qualidade, para depois dominar o material com de mais qualidade, né? Que, tipo, a Uhu, que é profissional e tal. Então, tipo assim, não adianta nada a gente já querer pular de uma vez pro profissional, pro, né, semiprofissional, e não saber o básico, né? Então, vamos começar pelo basiquinho mesmo, pelos marcadores da Touch, que voltou agora com os preços normal, e depois ir aumentando, né, a qualidade e tal. Muito bom a gente também misturar canetas acrílicas e tal. Mas como esse desenho aqui, ele é mais infantil, eu não gosto muito de ficar colocando caneta acrílica, fazendo muito baragudaia nele, não. Aí eu gosto de pintar ele o mais normalzinho, mais bonitinho, assim, simples, que chame a atenção, do que colocar muita coisa. É a coisa mais linda, né? Olha só como ficou lindo esse desenho. Aqui, essa parte ficou mais escurinha porque eu fiz 2 camadas, né? Com a outra caneta. Mas ficou lindo, gente. Nossa, eu estou apaixonada. E aí, aqui assim, ó, tem umas sombrinhas. Eu vou pegar o mesmo tom que eu usei na roupinha dele e só vou colocar uma sombrinha aqui pra não ficar tão seco, sabe? Tão liso. Então, eu vou pegando e vou colocar as sombrinhas com a própria cor que eu usei, ó. Aqui no desenho. Aqui no laço eu também posso colocar, retocar aqui, pronto. Azul, a gente usou o 66, então a gente pode colocar a sombrinha aqui do 66 também, ó. Aqui nas costinhas dele vai estar com bastante sombra, assim. E ali, o da menininha, eu usei um 6, né, bem chamativo, 6. E vou colocar a sombrinha aqui nessa parte aqui. E aqui assim, do cabelinho dela. Ó, como ficou lindo, 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 lindo. É bom a gente usar as mesmas cores pra poder, né, colocar a sombra ou um tom mais escuro, igual aqui eu vou usar o tom mais escuro. Colocar no sapatinho aqui na sola também. E aqui na menininha, nessa parte aqui também, uma sombrinha. Ó, como ficou lindo esse desenho. Ah, esse desenho é um dos meus preferidos. Olha aqui, gente. Que lindo que ficou esse desenho. Que coisa mais linda. E aí, eu sou a videira verdadeira, João 15:5. E aí, vocês peguem a Bíblia, leem um versículo, fazem um devocional, né? Que esses livrinhos sempre vai ter um capítulo da Bíblia. Aqui, gente, eu fiz ontem com giz pastel. E aí, eu tava testando, né? Aí, eu resolvi testar aqui. E aí, eu achei bem bonitinho, né? Bem luz, assim, sabe? E aí, no próximo vídeo, a gente vai fazer... Deixa eu tirar o acetato aqui. Esse aqui. Eu não estou preparada ainda para este. Mas eu vou trazer um céu bem bonitão pra gente poder fazer aqui, nesse desenho. E aí, quem quiser esse livrinho, é só me pedir que eu mando o link pra vocês. Ou entrar no perfil da Ana, né, e adquirir o livrinho. E aí, depois a gente vai pro capítulo 2. Então, primeiro vai ser o capítulo 1. Esse que tá lindo, esse tá lindo, esse tá lindo, esse tá lindo. Todos lindos. Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou trazendo outros livros também. Pintando outros livros legais também. E é isso. Beijos, beijos. Até o próximo. Tchau, tchau.